Tudo bem? Eu sou o professor João Saraiva e estamos aqui com a nossa primeira aula de língua portuguesa através aqui da modalidade online, certo? E quero desejar as boas-vindas para vocês, para quem eu ainda não conheço, é um prazer, estou aqui me apresentando. E hoje nós vamos começar a nossa aula com um conteúdo bem simples e muito bacana, que é o substantivo, certo? Um conteúdo que você já vem estudando de outras séries, né? É uma sequência, uma continuidade de conteúdos. E o substantivo ele é muito bacana de estudar. Por quê? Porque o substantivo é a classe de palavras que nomeia as coisas, que nomeia os seres. Tudo tem um nome, e quem se atribui de dar esses nomes são os substantivos. Então vejam que nós temos um nome. João, José, Maria, Ana, todas as pessoas elas recebem um nome, um por quem chamar. Né? E aí na nossa casa, na escola, na rua, nós vamos encontrando esses nomes, né? Os objetos, desde um lápis até os óculos, livro, caderno, prato, colher, quadro, enfim, tudo tem um nome. E quem se encarrega de dar esses nomes são os substantivos, certo? Então, sabendo que substantivo é a classe de palavras que ela nomeia, que ela dá nomes às coisas, é importante ainda dizer que o substantivo ele tem algumas classificações, certo? A primeira delas, a gente pode classificar o substantivo como simples e substantivo composto. Quando é que o substantivo ele é simples e quando é que ele é composto? Bem fácil. O substantivo ele é simples quando ele tem apenas uma única palavra, quando ele tem apenas um único radical. E aí, relembrando, o que é radical? Radical é aquela base, é aquela parte da palavra que ela não muda quando essa palavra ela vai passar por transformações, quando ela vai se derivar. E o substantivo ele é composto quando eu pego duas palavras e formo uma só, quando eu pego dois radicais e formo um só. Então que exemplo eu poderia ter? Eu poderia ter o exemplo com a palavra chuva. A palavra chuva ela tem um único radical, ela é uma única palavra, chuva. Então isso é um exemplo de um substantivo simples. Já um substantivo composto é quando eu pego duas palavras e aproximo, criando uma só. Por exemplo, guarda-chuva. Eu peguei o radical da palavra guarda, o radical da palavra chuva e formei uma única palavra, guarda-chuva. Então, substantivo simples é formado por uma só palavra, um só radical. Substantivo composto ele é formado por dois radicais, duas ou mais palavras. Tranquilo? Então, além do substantivo ele ser simples e composto, ele pode ser um substantivo comum e ele pode ser um substantivo próprio. Quando é que eu tenho um substantivo simples e quando é que eu tenho um substantivo próprio? Um substantivo comum e um substantivo próprio. O substantivo ele é comum quando ele indica uma coisa genérica, uma coisa geral, uma coisa comum, como o próprio nome diz. Já o substantivo próprio, ele nomeia alguém em particular. Ele dá um nome específico, que vai ser a uma pessoa, a um local, a uma marca. Tranquilo? Então, por exemplo, quando eu tenho lápis. Lápis é uma coisa comum, indica uma coisa bem geral. Isso seria um substantivo comum. Já quando eu nomeio esse lápis, quando eu digo a marca ou o nome que ele recebe, isso já passa a ser um substantivo próprio. Por exemplo, se ele for da marca Bic, ou se for da marca Faber-Castell, por exemplo, então Bic, Faber-Castell já é considerado um substantivo próprio, enquanto que lápis ou caneta é considerado um substantivo comum, certo? Um substantivo comum. Homem é um substantivo comum, indica uma coisa geral, uma coisa comum. Já quando eu digo Pedro, quando eu nomeio esse homem, então eu tenho um substantivo próprio. Tranquilo? Agora nós vamos ver os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Os substantivos primitivos são aqueles que são formados por palavras, digamos, aquelas palavras originais, aquelas palavras raízes, aquelas palavras que delas se originaram outras palavras. E já o substantivo derivado é a palavra que se formou a partir de uma palavra que já existia. Por exemplo, se eu tenho a palavra pedra, a partir da palavra pedra foram criadas outras palavras, como por exemplo, pedraria, pedregulho, pedrinha e etc. Então, essas palavras que se formam de uma palavra já existente, elas são chamadas de derivadas. Já aquelas palavras originárias, elas são as
primitivas. Eu posso ainda dar como exemplo livro. A partir da palavra livro eu formei livraria, livreto, livreiro. Então, livro seria um substantivo primitivo, enquanto que as outras, livro, livreto, livreiro, seriam substantivos derivados. Tá quase acabando, hein, gente? Não é tanta coisa. Já os substantivos agora que nós vamos ver são os concretos e os abstratos. Os substantivos concretos são palavras que indicam algo, indicam nomes, que eles são independentes. Como assim? São substantivos que indicam nomes que não precisam de outros para existirem. Como, por exemplo, a gente poderia dizer... deixa-me ver aqui. O ar. Ar, por exemplo. O ar ele é independente. Ele não depende de alguém para existir, digamos assim. Já os abstratos, eles são substantivos que indicam existência dependente. Ou seja, é como se eles dependessem de alguém para existir. E aí, principalmente, os substantivos abstratos vão ser os sentimentos. Por exemplo, o amor. O amor, ele depende que exista alguém para existir o amor, para sentir o amor. A raiva ela também depende de alguém para existir, para que sinta a raiva, certo? Então, concreto seria aquele substantivo que indica um nome que ele é independente, ele não precisa de alguém para existir. Já o substantivo abstrato é aquele que depende de alguém que o sinta, que o faça existir. E geralmente são os sentimentos. Tranquilo? Então, visto todos esses substantivos, a gente vai ver agora o substantivo coletivo, certo? Que é bem comum também. O substantivo coletivo é aquele que indica um conjunto de várias coisas iguais, um conjunto de várias coisas do mesmo tipo. Por exemplo, uma biblioteca. Uma biblioteca indica um conjunto de vários livros, de várias coisas da mesma categoria, que seria a categoria livros. Uma classe. Uma classe indica um conjunto de vários alunos, por exemplo, ou de várias pessoas. Uma alcateia. Uma alcateia indica um conjunto de vários lobos, por exemplo. E aí, basicamente é isso. Os substantivos coletivos, eles indicam um coletivo, um conjunto de várias coisas do mesmo tipo. Tranquilo? Pessoal, tem bastante coisa ainda sobre o substantivo. Hoje foi uma aula inicial, certo? Para a gente entender basicamente o que é o substantivo e quais são os seus principais tipos. A nossa aula lá continua depois com a aula 2. Ok? Um abraço e até mais.